Psicologia Falada apresenta Tornar-se Pessoa, livro de Carl Rogers. Este audiolivro é uma produção independente sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, deixe seu like e compartilhe. Para uma melhor experiência de imersão, tenha o livro em mãos e ouça este audiolivro em um lugar tranquilo. Boa leitura! Capítulo 6. O que significa tornar-se pessoa? Este capítulo foi primeiramente elaborado como uma palestra em uma reunião no Oberlin College, em 1954. Estava tentando aprimorar de forma mais completamente organizada algumas das concepções de terapia que vêm se desenvolvendo em mim. Procedi a uma ligeira revisão. Como de costume, estava tentando manter meu pensamento próximo às bases da experiência real em entrevistas terapêuticas, de forma que recorre em grande parte às entrevistas gravadas como fonte das generalizações que fiz. Em meu trabalho no Centro de Aconselhamento da Universidade de Chicago, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que apresentam uma ampla variedade de problemas pessoais. Há o aluno preocupado em repetir o ano, a dona de casa perturbada a respeito de seu casamento, o indivíduo que sente que está à beira de um completo colapso emocional ou psicose, o profissional responsável que consome a maior parte de seu tempo em fantasias sexuais e funciona de maneira ineficiente em seu trabalho, o aluno brilhante, o primeiro da classe, que se vê paralisado pela convicção de que é irremediavelmente e impotentemente inadequado, os pais que se veem perturbados pelo comportamento de seu filho, a garota popular que se vê inexplicavelmente tomada por transes agudos de depressão negra, a mulher que teme que a vida e o amor passem longe dela, e que suas notas de graduação constituam uma fraca recompensa, o homem que se tornou convicto de que forças sinistras e poderosas estão amando um complô contra ele. Poderia continuar enumerando os problemas mais diversos e únicos que as pessoas nos trazem. Eles cobrem a gama completa de experiências da vida. Ainda assim, não há satisfação em fornecer esse tipo de catálogo, pois como terapeuta, sei que o problema conforme exposto na primeira entrevista não será o problema conforme visto na segunda ou terceira sessão, e por volta da 10ª entrevista ainda será um problema diferente ou série de problemas. Todavia, venho a acreditar que apesar dessa multiplicidade horizontal desconcertante, e camada após camada de complexidade vertical, há talvez somente um problema. À medida que acompanho a experiência de muitos clientes na relação terapêutica que nos esforçamos para criar, me parece que cada um está levantando a mesma questão. Abaixo do nível da situação problema sobre a qual o indivíduo está se queixando atrás do problema com os estudos, ou esposa, ou patrão, ou com seu próprio comportamento incontrolável ou bizarro, ou com seus sentimentos assustadores, se encontra uma busca central. Parece-me que no fundo cada pessoa está perguntando: quem sou eu, realmente? Como posso entrar em contato com este eu real, subjacente a todo o meu comportamento superficial? Como posso me tornar eu mesmo? O processo de tornar-se. Por trás da máscara. Deixe-me tentar explicar o que quero dizer quando digo que parece que a meta que o indivíduo mais pretende alcançar, o fim que ele intencionalmente ou inconscientemente almeja, é o de se tornar ele mesmo. Quando uma pessoa me procura, perturbada por sua combinação única de dificuldades, constatei ser muito válido tentar criar uma relação com ela na qual esteja segura e livre. É meu propósito compreender a maneira como se sente em seu próprio mundo interior, aceitá-la como ela é, criar uma atmosfera de liberdade na qual ela possa se mover, ao pensar, sentir e ser, em qualquer direção que desejar. Como ela usa esta liberdade? Em minha experiência, a pessoa a utiliza para se tornar cada vez mais ela mesma. Começa a derrubar as falsas frentes, ou as máscaras, ou os papéis, com os quais encarou a vida. Parece estar tentando descobrir algo mais básico, algo mais verdadeiramente ela mesma. Primeiro, coloca de lado máscaras que até certo ponto está consciente de estar usando. Uma jovem estudante descreve em uma entrevista de aconselhamento uma das máscaras que vinha usando, e como não tinha certeza se, embaixo desta frente pacífica, agradável, haveria algum eu real com convicções. Estava pensando a respeito desse assunto de padrões. De alguma forma desenvolvi um tipo de jeito, acho, de bem um hábito de tentar fazer com que as pessoas se sintam à vontade ao meu redor, ou fazer com que as coisas corram tranquilamente.
Sempre tem que haver algum apaziguador por perto, do tipo panos quentes. Em uma pequena reunião, ou uma festinha, ou algo eu poderia ajudar para que as coisas decorressem de maneira agradável e parecer estar me divertindo. E, algumas vezes, me surpreenderia atacando uma ideia em que realmente acreditava quando via que a pessoa envolvida ficaria bastante insatisfeita se eu não o fizesse. Em outras palavras, eu simplesmente não era nunca quero dizer, eu não me via nunca sendo clara e definida a respeito das coisas. Agora a razão por que eu fazia provavelmente era por estar fazendo tanto isto em casa. Eu simplesmente não defendia as minhas próprias convicções, até mesmo não sei se tenho quaisquer convicções para defender. Não tenho realmente sido honestamente eu mesma, ou na verdade não tenho sabido quem é meu eu real, e estou simplesmente desempenhando um tipo de falso papel. Pode-se, neste excerto, vê-la examinando a máscara que vinha utilizando, reconhecendo sua insatisfação com a mesma, e procurando saber como chegar ao verdadeiro eu que se encontra embaixo, se tal eu existe. Nessa tentativa de descobrir seu próprio eu, o cliente tipicamente utiliza a relação para explorar, examinar os vários aspectos de sua experiência, para reconhecer e enfrentar as contradições profundas que frequentemente descobre. Aprende quanto do seu comportamento, até mesmo dos sentimentos que vivencia, não é real, não sendo algo que flui das reações genuínas de seu organismo, mas sim constitui uma fachada, uma frente, atrás da qual está se escondendo. Descobre o quanto sua vida é guiada por aquilo que pensa que ele deveria ser, e não por aquilo que é. Frequentemente descobre que ele só existe em resposta às exigências dos outros, que parece não ter nenhum eu próprio, e que está somente tentando pensar, e sentir e se comportar de acordo com a maneira que os outros acreditam que deva pensar, e sentir e se comportar. Quanto a esse assunto, fico admirado em constatar quão acuradamente o filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, ilustrou o dilema do indivíduo há mais de um século, com um insight psicológico aguçado. Ele destaca que o desespero mais comum é estar desesperado por não escolher, ou não estar disposto a ser ele mesmo, porém, a forma mais profunda de desespero é escolher ser outra pessoa que não ele mesmo. Por outro lado, desejar ser aquele eu que realmente se é, constitui na verdade o oposto do desespero, e esta escolha constitui a mais profunda responsabilidade do homem. À medida que leio alguns de seus escritos, quase que sinto que ele esteve escutando algumas das afirmações feitas por nossos clientes ao buscarem e explorarem a realidade do eu, frequentemente uma busca dolorosa e inquietante. Essa exploração se torna até mais perturbadora quando se vê envolvidos em remover as falsas faces que não sabiam ser falsas faces. Começam a ingressar na tarefa assustadora de explorar os sentimentos turbulentos e algumas vezes violentos dentro de si. Remover uma máscara que se acreditava constituir parte de seu verdadeiro eu pode ser uma experiência profundamente perturbadora, porém quando há liberdade para pensar, sentir e ser, o indivíduo se volta para tal meta. Algumas declarações de uma pessoa que havia completado uma série de entrevistas psicoterapêuticas ilustram isso. Ela faz uso de muitas metáforas ao contar como lutou para chegar ao âmago dela mesma. Conforme vejo a situação hoje, estava descascando camada após camada de defesas. Eu as construía, as experimentava e então as descartava quando permanecia a mesma. Não sabia o que se encontrava no fundo e estava com muito medo de descobrir, mas eu tinha que continuar tentando. Primeiro senti que não havia nada dentro de mim, somente um grande vazio onde eu necessitava e desejava um núcleo sólido. Então comecei a sentir que estava diante de uma parede de tijolos sólida, alta demais para subir e espessa demais para atravessar. Um dia a parede se tornou translúcida, ao invés de sólida. Depois disso, a parede pareceu dissipar-se mais, atrás dela, descobri um açude que represava águas violentas e turbulentas. Senti como se estivesse retendo a força dessas águas e que, se eu abrisse um pequenino buraco, eu e tudo o que se encontrava ao meu redor seríamos destruídos na torrente que, de sentimentos representados pela água que se seguiria. Finalmente não pude mais suportar o esforço e deixei fluir. Tudo o que fiz, na verdade, foi sucumbir à autopiedade, depois ao ódio e então ao amor completos e absolutos. Após essa experiência, senti como se houvesse saltado uma margem e me encontrasse a salvo do outro lado, embora ainda cambaleasse um pouco em sua beira. Não sei o que estava procurando ou para onde me dirigia, mas senti então como sempre senti toda vez que realmente vivi, que eu estava me movendo para a frente.
Acredito que isto representa muito bem a sensação de muitos indivíduos de que se a frente falsa, a parede, a represa, não forem mantidas, então tudo será arrastado na violência dos sentimentos que ele descobre estarem enclausurados em seu mundo particular. Todavia, isso também ilustra a necessidade premente que o indivíduo sente de buscar a si mesmo e de tornar-se ele próprio. Isso também começa a indicar a maneira pela qual o indivíduo determina a realidade em si mesmo quando ele vivencia plenamente os sentimentos que ele é num nível orgânico, da mesma forma que esta cliente sentiu autopiedade, ódio e amor, então ele tem certeza de que está sendo uma parte de seu eu real. A experiência de sentir. Gostaria de dizer algo mais a respeito dessa vivência de sentir. É realmente a descoberta dos elementos desconhecidos do eu. O fenômeno que estou tentando descrever é algo que acho bastante difícil de ser transmitido de alguma maneira que faça sentido. Em nossas vidas cotidianas, há mil e uma razões para que não nos deixemos experienciar nossas atitudes plenamente, razões oriundas de nosso passado e do presente, razões que residem na situação social. Experienciá-los livre e plenamente parece perigoso, potencialmente prejudicial. Porém, na segurança e liberdade da relação terapêutica, eles podem ser vivenciados plenamente, claro que até o limite daquilo que são. Eles podem ser e são experienciados de uma maneira que eu gosto de imaginar como uma cultura pura, de modo que naquele momento a pessoa é seu medo, ou é sua raiva, ou é sua ternura, ou o que quer que seja. Talvez possa novamente esclarecer isso fornecendo um exemplo de um cliente que indicará e transmitirá aquilo que quero dizer. Um jovem, um pós-graduando que se encontra profundamente envolvido na terapia, vem tentando decifrar um sentimento vago que percebe em si mesmo. Ele gradualmente o identifica como um sentimento assustador de algum tipo, um medo de fracassar, um medo de não obter o seu PhD. Então vem uma longa pausa. Deste ponto em diante deixaremos que a entrevista gravada fale por si só. Cliente. Eu estava como que dando um tempo para assimilar isso. Mas também liguei esse fato a você e à minha relação com você. E uma coisa que sinto a respeito disso é um tipo de medo de que vá embora, ou isso é uma outra coisa, é tão difícil de compreender, é como se houvesse dois sentimentos contrários. Ou dois feus de certa forma. Um é o eu apavorado que deseja se apegar às coisas, e este creio poder sentir bem claramente neste exato momento. Você sabe, eu como que preciso de coisas para me apegar, e me sinto meio amedrontado. Terapeuta. Isto é algo que pode sentir nesse exato minuto, e vem sentindo e talvez esteja sentindo com respeito à nossa relação também. Será que você não me deixaria ter isso? Pois, você sabe, eu como que preciso disso. Fico tão solitário e amedrontado sem isso. Deixe eu me apoiar nisso, pois ficaria terrivelmente amedrontado se não o fizesse. Deixe eu me apegar a isso. É quase que a mesma coisa. Será que você não me deixaria ter a minha tese ou PhD para aqui? Pois eu como que preciso desse pequeno mundo. Quero dizer, Em ambos os exemplos é uma coisa meio suplicante também, não é? Deixe eu ter isso, pois preciso muito disso. Ficaria terrivelmente assustado sem isso. sinto que não posso de certa forma ir além. É esse tipo de garotinho suplicante, de alguma forma, mesmo. O que é esse gesto de imploração? Não é engraçado? Pois isso. Você une suas mãos em um tipo de súplica. Sim, é isso. Será que você faria isso para mim? Como que? Oh, isso é terrível. Quem, eu, implorar? Talvez este excerto transmita um pouco daquilo de que venho falando, a vivência de um sentimento até o seu limite. Aqui está ele, por um momento, experienciando-se como nada além de garotinho suplicante, rogante, implorador, dependente. Nesse momento ele não é nada além de sua súplica, até o fim. Para se certificar, ele quase que imediatamente se afasta dessa vivência ao dizer quem, eu, implorar, mas o fato já deixou sua marca. Como diz instantes depois, é uma coisa tão assombrosa que todas essas coisas novas surjam em mim. Isso me surpreende tanto a cada vez, e então novamente há este mesmo sentimento, como se me sentisse amedrontado que tenha tanto disso que estou guardando ou algo assim. Ele se dá conta de que isso transbordou,
e que por um momento ele é sua dependência, de uma forma que o deixa perplexo. Não é somente a dependência que é experienciada sem reservas. Pode ser mágoa, ou pesar, ou inveja, ou raiva destrutiva, ou desejo profundo, ou confiança e orgulho, ou ternura sensível, ou amor extrovertido. Pode ser qualquer das emoções de que o homem é capaz. O que aprendi gradualmente, a partir de experiências como essa, é que o indivíduo num momento como esse, está chegando a ser o que ele é. Quando uma pessoa experienciou dessa forma, durante toda a terapia, todas as emoções que organismicamente afloram nela, tendo-as vivenciado dessa maneira consciente e aberta, então ela vivenciou ela mesma, em toda a riqueza que existe dentro de si. Ela se tornou aquilo que ela é. A descoberta do eu na experiência. Prossigamos ainda mais nesta questão do que significa tornar-se o seu próprio eu. É uma questão demasiado desconcertante. Novamente tentarei obter uma sugestão de resposta a partir da declaração de uma cliente, escrita entre entrevistas. Ela nos conta como as várias fachadas por meio das quais estava vivendo, de algum modo se amarfanharam e desmoronaram, trazendo um sentimento de confusão, mas também um sentimento de alívio. Ela prossegue: você sabe, é como se toda a energia que se aplicava à manutenção do padrão arbitrário fosse desnecessária, um desperdício. Você acha que tem de fazer o padrão por si mesma, mas há tantos pedaços, e é tão difícil ver onde se encaixam. Algumas vezes, você os coloca no lugar errado, e quanto mais pedaços mal encaixados, mais esforço se despende para mantê-los no lugar, até que finalmente você se vê tão cansada que mesmo aquela confusão horrível é melhor do que continuar por mais tempo. Então você descobre que entregues a eles mesmos os pedaços embaralhados caem bem naturalmente em seus próprios lugares, e um padrão vivo emerge sem qualquer esforço de nossa parte. Sua tarefa é somente descobrir isso, e ao fazê-lo, você encontra a si mesmo e o seu próprio lugar. Você deve até deixar que a sua própria experiência lhe revele seu próprio sentido. No momento em que você revela o que ela significa, você entra em guerra consigo mesmo. Deixe-me ver se posso tomar sua expressão poética e traduzi-la no sentido que ela encerra para mim. Acredito que o que ela está dizendo é que ser ela mesma significa encontrar o padrão, a ordem subjacente que existe no fluxo incessantemente mutável de sua experiência. Ao invés de tentar sustentar a sua experiência na forma de uma máscara, ou fazer com que seja uma forma ou estrutura que não é, ser ela mesma significa descobrir a unidade e a harmonia que existe em seus próprios sentimentos e reações reais. Significa que o eu verdadeiro é algo que se descobre tranquilamente por meio da própria experiência, e não algo imposto sobre esta. Ao fornecer excertos das declarações desses clientes, venho tentando sugerir o que acontece no clima de afeto e compreensão de uma relação facilitadora com o terapeuta. Parece que gradualmente, dolorosamente, o indivíduo explora o que está por detrás das máscaras que apresenta ao mundo, e mesmo atrás das máscaras com as quais vem se enganando. De forma profunda e frequentemente vívida, ele experiencia os vários elementos de si mesmo que se encontravam escondidos dentro dele. Dessa forma, cada vez mais ele se torna ele mesmo não uma fachada de conformidade aos outros, não uma negação cínica de todos os sentimentos, nem uma frente de racionalidade intelectual, mas um processo vivo, que respira, sente e oscila em suma. Ele se torna uma pessoa. A pessoa que aflora. Imagino que alguns de vocês estejam perguntando: mas que tipo de pessoa ele se torna? Não é suficiente dizer que ele deixa cair as fachadas. Que tipo de pessoa se encontra por baixo? Como um dos fatos mais evidentes é que cada indivíduo tende a se tornar uma pessoa separada, distinta e única, a resposta não é fácil. Todavia, gostaria de ressaltar algumas das tendências características que tenho observado. Nenhuma pessoa exemplificaria plenamente essas características. Ninguém se conforma completamente à descrição que darei, mas vejo que certas generalizações podem ser feitas, baseadas na vivência de uma relação terapêutica com muitos clientes. Abertura à experiência. Primeiro gostaria de dizer que nesse processo o indivíduo se torna mais aberto à sua experiência. Esta é uma frase que veio a se tornar fecunda em significado para mim. É o oposto da defesa. A pesquisa psicológica tem mostrado que se a evidência de nossos sentidos está em oposição à nossa imagem do eu, então a evidência é distorcida. Em outras palavras, não podemos ver tudo o que nossos sentidos relatam, mas somente as coisas que se ajustam à imagem que temos. Já em uma relação
Segura do tipo que descrevi, essa defesa ou rigidez tende a ser substituída por uma abertura cada vez maior à experiência. O indivíduo se torna mais abertamente consciente de seus próprios sentimentos e atitudes conforme estes existam nele em um nível orgânico, da maneira como tentei descrever. Também se torna mais consciente da realidade conforme esta existe fora de si mesmo, ao invés de percebê-la em categorias preconcebidas. Ele vê que nem todas as árvores são verdes, nem todos os homens são pais rígidos, nem todas as mulheres são rejeitadoras, nem todas as experiências de fracasso provam que ele não é bom, e assim por diante. Está apto a assimilar a evidência em uma nova situação, como ela é, ao invés de distorcê-la para se ajustar ao padrão que ele já sustém. Como seria de esperar, essa capacidade crescente de ser aberto à experiência o torna muito mais realista ao lidar com nossas pessoas novas, novas situações, novos problemas. Significa que suas crenças não são rígidas, que ele pode tolerar a ambiguidade. Ele pode obter as evidências mais conflitantes sem que isto force a se fechar diante da situação. Essa abertura de consciência àquilo que existe neste momento em si mesmo e na situação constitui, acredito, um elemento importante na descrição da pessoa que emerge da terapia. Talvez possa conferir a esse conceito um significado mais vívido se o ilustrar a partir de uma entrevista gravada. Um jovem profissional relata na 48ª entrevista a maneira como se tornou mais aberto a algumas de suas sensações corporais, assim como outros sentimentos. Não me parece ser possível a ninguém relatar todas as mudanças que sente. Mas eu certamente tenho sentido nos últimos tempos que tenho mais respeito pela minha constituição física, mais objetividade com relação a esta. Quero dizer que não espero demais de mim mesmo. É assim que funciona. Parece-me que no passado costumava lutar contra um certo cansaço que sentia após as refeições. Bem, agora tenho plena certeza de que realmente estou cansado, de que não estou me fazendo de cansado, que estou simplesmente fisiologicamente mais fraco. Parece que eu estava constantemente criticando o meu cansaço. Então você se deixa estar cansado, ao invés de sentir, além disso, uma espécie de crítica. Sim, de que eu não deveria estar cansado ou algo assim. E me parece de um certo modo ser bem profundo o fato de que simplesmente não posso lutar contra esse cansaço, e isto é acompanhado também por um sentimento real de que tenho que ir mais devagar, de modo que estar cansado não é uma coisa tão horrível. Acho que também posso como que estabelecer uma ligação aqui de por que eu devo ser assim, da maneira como meu pai é, e da maneira como encara algumas dessas coisas. Por exemplo, digamos que eu estivesse doente, e eu lhe contasse, e pareceria que abertamente ele gostaria de fazer algo a respeito, mas também faria transparecer, oh meu Deus, mais problemas. Você sabe, algo assim. Como se houvesse algo bem importuno com o fato de se estar fisicamente doente. Sim, tenho certeza de que meu pai tem o mesmo desrespeito pela sua própria fisiologia que eu tive. No verão passado, eu torci minhas costas, eu a distendi, a ouvi estalar e tudo mais. Primeiro houve uma dor real ali todo o tempo, realmente aguda. Fui ao médico para que me examinasse e ele disse que não era sério, que curaria por si só contanto que não me curvasse muito. Bem, isso aconteceu há alguns meses, e tenho percebido ultimamente que, puxa vida, é uma dor real e ainda persiste, e não é minha culpa. Isto não prova algo ruim a seu respeito. Não. E uma das razões por que pareço ficar mais cansado do que deveria talvez seja essa tensão constante, e então, já marquei uma consulta com um dos médicos no hospital para que me examinasse e tirasse uma radiografia ou algo assim. De uma certa forma acho que poderia dizer que estou simplesmente mais acuradamente sensível, ou objetivamente sensível a esse tipo de coisa. E isto constitui uma mudança realmente profunda como disse, e evidentemente minha relação com minha esposa. E meus 2 filhos está, bem, você não a reconheceria se pudesse me ver por dentro, como aliás, fez você, quero dizer, parece simplesmente não haver nada mais maravilhoso do que verdadeira e genuinamente, realmente sentir amor por seus próprios filhos e ao mesmo tempo recebê-lo. Não sei como colocar isso. Temos tido um respeito cada vez maior, ambos, por Judy temos notado que, na medida que participamos disso, observamos uma enorme mudança nela, e isso parece ser um tipo de coisa bem profunda. Parece-me que está dizendo que pode ouvir mais acuradamente a si mesmo. Se o seu corpo diz que está cansado, você o ouve e acredita nele, ao invés de criticá-lo. Se está com dor, você pode ouvir isto. Se o sentimento é realmente amor por sua esposa ou filhos, você pode sentir isto, e isto parece se revelar também nas
Diferenças provocadas neles. Aqui, em um excerto relativamente menor porém simbolicamente importante, pode-se ver muito daquilo que venho tentando dizer sobre a abertura à experiência. Anteriormente ele não poderia sentir livremente dor ou doença, pois estar doente significava ser inaceitável. Nem poderia sentir ternura e amor por seus filhos, pois esses sentimentos significavam ser fraco, e ele tinha de manter sua fachada de forte. Mas agora ele pode ser genuinamente aberto às experiências de seu organismo, pode estar cansado quando estiver cansado, pode sentir dor quando seu organismo estiver com dor, pode experienciar livremente o amor que sente por sua filha e pode também sentir e expressar aborrecimento com relação a ela, conforme continua a dizer na próxima porção da entrevista. Ele pode viver plenamente as experiências de seu organismo total, ao invés de recusar-se a permitir que sejam percebidas. Confiança no próprio organismo. Uma segunda característica das pessoas que emergem da terapia é difícil de ser descrita. Parece que a pessoa descobre cada vez mais que seu próprio organismo é digno de confiança, que constitui um instrumento adequado para descobrir o comportamento mais satisfatório em cada situação imediata. Se isto parece estranho, deixe-me tentar expressá-lo mais completamente. Talvez lhe ajude a compreender minha descrição se pensar no indivíduo que depara com alguma escolha existencial: devo ir para a casa de minha família durante as férias, ou devo me virar sozinho? Devo beber este terceiro coquetel que está sendo oferecido? É esta pessoa que gostaria de ter como meu parceiro no amor e na vida. Pensando nessas situações, o que parece verdadeiro a respeito da pessoa que emerge do processo terapêutico? Na medida em que esta pessoa está aberta a toda a sua experiência, ela tem acesso a todos os dados disponíveis na situação, sobre os quais basear seu comportamento. Ela tem conhecimento de seus próprios sentimentos e impulsos, que são frequentemente complexos e contraditórios. Ela está livremente apta para perceber as exigências sociais, desde as leis sociais relativamente rígidas até os desejos de amigos e familiares. Ela tem acesso às suas memórias de situações semelhantes e às consequências de diferentes comportamentos naquelas situações. Ela tem uma percepção relativamente acurada de sua situação externa em toda a sua complexidade. Ela está mais apta a permitir que seu organismo total, seu pensamento consciente e participativo, considere, pondere e equilibre cada estímulo, necessidade e exigência, e seu peso e intensidade relativos. A partir dessa ponderação e equilíbrio complexos, ela está apta a descobrir o curso de ação que parece mais se aproximar à satisfação de todas as suas necessidades na situação, tanto as necessidades de longo alcance como aquelas imediatas. Nessa ponderação e equilíbrio de todos os componentes de uma determinada escolha de vida, seu organismo não seria de forma alguma infalível. Escolhas errôneas podem ser feitas. Mas devido ao fato de tender a estar aberto às suas experiências, há uma consciência maior e mais imediata de consequências insatisfatórias, uma correção mais rápida de escolhas que estão erradas. Pode nos ajudar se nos dermos conta de que na maioria de nós o que interfere nessa ponderação e equilíbrio é o fato de incluirmos coisas que não fazem parte de nossa experiência, e excluirmos elementos que fazem. Dessa forma, um indivíduo pode persistir no conceito de que eu posso me controlar com bebidas alcoólicas, quando uma abertura às suas experiências passadas indicariam que isso dificilmente é a verdade. Ou uma jovem pode ver somente as boas qualidades de seu futuro companheiro, quando uma abertura à experiência indicaria que ele também apresenta falhas. Em geral, então, parece ser verdade que quando um cliente está aberto à sua experiência, ele vem a confiar mais em seu organismo. Ele sente menos medo das reações emocionais que tem. Há um crescimento gradual de confiança, e mesmo afeição pela amostragem complexa, rica e variada de sentimentos e tendências que existem nele em nível orgânico. A consciência, ao invés de ser a sentinela dos inúmeros impulsos perigosos e imprevisíveis, dentre os quais poucos são autorizados a ver a luz do sol, torna-se o habitante tranquilo de uma sociedade de impulsos e sentimentos e pensamentos, que se constata serem muito satisfatoriamente autogovernantes quando não são vigiados com receio. Um foco interno de avaliação. Uma outra tendência que se faz evidente neste processo de tornar-se pessoa se relaciona fonte ou foco de escolhas e decisões, ou julgamentos apreciativos. O indivíduo passa a perceber cada vez mais que esse foco de avaliação se encontra dentro de si mesmo.
Cada vez menos olha para os outros em busca de aprovação ou desaprovação, de padrões a seguir, de decisões e escolhas. Ele reconhece que cabe a ele mesmo escolher, que a única questão que importa é: estarei vivendo de uma maneira que é profundamente satisfatória para mim, e que me expressa verdadeiramente. Esta talvez seja a pergunta mais importante para o indivíduo criativo. Talvez ajudaria se eu fornecesse uma ilustração. Gostaria de apresentar um trecho breve de uma entrevista gravada com uma jovem, aluna de pós-graduação, que me procurou para aconselhamento. Ela se mostrou inicialmente muito perturbada com relação a muitos problemas, e estava considerando a possibilidade de suicídio. Durante a entrevista, um dos sentimentos que descobriu foi um grande desejo de ser dependente, simplesmente de deixar que outra pessoa assumisse a direção de sua vida. Criticava muito aqueles que não haviam lhe dado orientação suficiente. Mencionou vários de seus professores, sentindo amargamente que nenhum deles lhe havia ensinado algo com significado profundo. Gradualmente, começou a se dar conta de que parte da dificuldade residia no fato de que ela não havia tomado nenhuma iniciativa em participar nessas aulas. Então vem o trecho que gostaria de citar. Acredito que vocês constatarão que este excerto dá uma certa ideia do que significa, em experiência, aceitar o foco de avaliação como estando dentro de si. Aqui então está a citação extraída de uma das últimas entrevistas com esta jovem, à medida que começa a se dar conta de que talvez ela seja parcialmente responsável pelas deficiências em sua própria educação. Bem, agora me pergunto se eu tenho levado a vida fazendo isso, obtendo somente as noções básicas das coisas, e não compreendendo, e não realmente me aprofundando nelas. Talvez você venha somente se alimentando de colheradas aqui e ali, ao invés de realmente cavar em algum lugar mais profundamente. É por isso que digo, ora, com esse tipo de bases, bem, isso realmente cabe a mim. Quero dizer, parece-me de fato evidente que não posso depender de outra pessoa para me dar uma educação. Eu realmente terei de obtê-la por minha conta. Começa realmente a lhe ocorrer que há somente uma pessoa que pode educá-la, e que talvez ninguém mais possa lhe dar uma educação. Tenho todos os sintomas de pavor. Pavor? Pois isso é algo assustador, é isso que quer dizer? Pavor? Pois isso é algo assustador, é isso que quer dizer? A cliente faz pausa muito longa, obviamente lutando contra os sentimentos dentro de si. Você gostaria de dizer algo mais sobre o que quer dizer com isso? Que isso realmente lhe faz sentir os sintomas de pavor? Eu não tenho certeza se realmente sei. Quero dizer, bem, realmente é como se eu estivesse solta. E parece que me encontro, não sei, em uma posição vulnerável, mas eu levantei essa questão e de alguma forma quase que saiu sem que eu houvesse dito. Parece que é algo que escapou. Como se não fosse uma parte de você. Bem, fiquei surpresa. Como se. Ora, pelo amor de Deus, eu disse isso? Realmente, não acredito que tenha tido esse sentimento antes. Bem. Isto é como se estivesse dizendo algo que é uma parte de mim realmente. Ou, parece como se eu tivesse. Não sei. Tenho um sentimento de força, e ainda assim, tenho um sentimento, me dou conta de que é tão assustador, de pavor. Isto é, você quer dizer que o fato de dizer algo desse tipo ao mesmo tempo lhe dá um sentimento de força ao dizê-lo, e mesmo assim, ao mesmo tempo lhe dá um sentimento assustador daquilo que acabou de dizer, é isso? Estou sentindo isto. Por exemplo, estou sentindo isso internamente agora, uma espécie de onda repentina, ou força ou escape. Como se isso fosse algo realmente grande e forte. E porém, bem primeiro era quase que um sentimento físico de estar simplesmente lá fora sozinha, e como que desligada de um apoio que vinha levando comigo. Você sente que é algo profundo e forte, e que se avoluma, e ao mesmo tempo, você sente como se tivesse se desligado de qualquer apoio quando diz isso. Talvez isso seja, não sei, uma perturbação de um tipo de padrão que vinha levando comigo, acho. Isso como que abala um padrão bem significativo, sacode-o até que se solte. Eu acho que, não sei, mas tenho a impressão de que então começarei a fazer mais coisas que sei que deveria fazer.
Há tantas coisas que preciso fazer. Parece que em tantas áreas da minha vida tenho que elaborar novas formas de comportamento, mas, talvez, posso me ver melhorando um pouco em algumas coisas. Espero que esta ilustração dê uma noção da força que é vivenciada quando se é uma pessoa única, responsável por si, e também o desconforto que acompanha essa assunção de responsabilidade. Reconhecer que sou aquele que escolhe, e sou aquele que determina o valor de uma experiência para mim, constitui tanto uma realização animadora quanto assustadora. Desejo de ser um processo. Gostaria de ressaltar uma característica final desses indivíduos à medida que lutam para descobrirem a si mesmos e tornarem-se eles mesmos. É a de que o indivíduo parece se mostrar mais satisfeito em ser um processo ao invés de um produto. Quando ingressa na relação terapêutica, o cliente provavelmente deseja alcançar algum estado fixo, ele deseja chegar ao ponto em que seus problemas serão resolvidos, ou onde será eficiente em seu trabalho, ou onde seu casamento será satisfatório. Ele tende, na liberdade da relação terapêutica, a abandonar essas metas fixas, e aceitar uma compreensão mais satisfatória de que não constitui uma entidade fixa, mas um processo de tornar-se. Um cliente, na conclusão da terapia, diz de uma maneira bastante perplexa: eu não encerrei a tarefa de integrar-me e reorganizar-me, mas isso é somente confuso, não desencorajador, agora que percebo que este é um processo contínuo. É excitante. Algumas vezes preocupante, mas profundamente encorajador sentir-se em ação, aparentemente sabendo para onde você se dirige mesmo que não saiba sempre conscientemente onde é isto. Pode-se ver aqui tanto a expressão de confiança no organismo, que já mencionei, como também a percepção do eu como um processo. Aqui está uma descrição pessoal da sensação de aceitar-se como um curso do tornar-se, e não como um produto acabado. Significa que uma pessoa é um processo fluido, não uma entidade fixa e estática, um rio corrente de mudanças, não um bloco de material sólido, uma constelação de potencialidades continuamente mutáveis, não uma quantidade fixa de traços. Aqui está uma outra declaração desse mesmo elemento de fluidez ou viver existencial, toda essa sucessão de vivências, e os significados que até agora descobri nesta, parece ter desencadeado em mim um processo que é tanto fascinante quanto em alguns momentos um pouco assustador. Parece querer dizer que devo deixar que minhas experiências me façam prosseguir, em uma direção que parece ser para frente, rumo às metas que posso definir vagamente, à medida que procuro compreender ao menos o significado atual daquela experiência. A sensação é de viajar em uma corrente complexa de experiência, com a possibilidade fascinante de tentar compreender a sua complexidade constantemente mutável. Conclusão: procurei lhes contar o que pareceu ocorrer nas vidas das pessoas com as quais tive o privilégio de compartilhar uma relação à medida que lutavam para se tornarem elas mesmas. Tentei descrever, o mais acuradamente possível, os significados que parecem estar envolvidos nesse processo de tornar-se pessoa. Tenho certeza de que esse processo não ocorre somente em terapia. Estou certo de que não o vejo claramente ou completamente, já que continuo mudando minha compreensão e entendimento do mesmo. Espero que o leitor aceite este como um quadro atual e experimental, não como algo final. Uma razão para ressaltar a natureza experimental daquilo que disse é que desejo deixar claro que não estou dizendo: isto é o que você deve se tornar, aqui está uma meta para você. Ao invés disso, estou dizendo que estes são alguns dos significados que observo nas experiências que meus clientes e eu compartilhamos. Talvez este quadro de experiência dos outros possa iluminar ou dar mais sentido a algumas de suas próprias experiências. Tenho ressaltado que cada indivíduo parece estar fazendo uma pergunta dupla: quem sou eu? E como posso tornar-me eu mesmo? Tenho afirmado que num clima psicológico favorável um processo de tornar-se ocorre, que o indivíduo deixa cair as máscaras defensivas com as quais vinha encarando a vida, uma após a outra, que ele vivencia plenamente os aspectos ocultos de si mesmo, que descobre nessas experiências o estranho que vinha vivendo por detrás destas máscaras, o estranho que é ele mesmo. Tentei exibir o meu quadro dos atributos característicos da pessoa que aflora, uma pessoa que está mais aberta a todos os elementos de sua experiência orgânica, uma pessoa que está desenvolvendo uma confiança em seu próprio organismo como um instrumento de vida sensível, uma pessoa que aceita o foco de avaliação como residindo dentro de si mesmo, uma pessoa que está aprendendo a viver em sua vida como um participante em um processo fluido, contínuo, em que está constantemente descobrindo novos aspectos de si mesmo no fluxo de sua experiência.
Estes são alguns dos elementos que me parecem estar envolvidos em tornar-se pessoa. Este capítulo foi primeiramente elaborado como uma palestra em uma reunião no Oberlin College em 1954. Estava tentando aprimorar de forma mais completamente organizada algumas das concepções de terapia que vêm se desenvolvendo em mim. Procedi a uma ligeira revisão. Como de costume, estava tentando manter meu pensamento próximo às bases da experiência real em entrevistas terapêuticas, de forma que recorri em grande parte às entrevistas gravadas como fonte das generalizações que fiz. Em meu trabalho no Centro de Aconselhamento da Universidade de Chicago, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que apresentam uma ampla variedade de problemas pessoais. Há o aluno preocupado em repetir o ano, a dona de casa perturbada a respeito de seu casamento, o indivíduo que sente que está à beira de um completo colapso emocional ou psicose, o profissional responsável que consome a maior parte de seu tempo em fantasias sexuais e funciona de maneira ineficiente em seu trabalho, o aluno brilhante, o primeiro da classe, que se vê paralisado pela convicção de que é irremediavelmente e impotentemente inadequado, os pais que se veem perturbados pelo comportamento de seu filho, a garota popular que se vê inexplicavelmente tomada por transes agudos de depressão negra, a mulher que teme que a vida e o amor passem longe dela, e que suas notas de graduação constituam uma fraca recompensa, o homem que se tornou convicto de que forças sinistras e poderosas estão armando um complô contra ele. Poderia continuar enumerando os problemas mais diversos e únicos que as pessoas nos trazem. Eles cobrem a gama completa de experiências da vida. Ainda assim, não há satisfação em fornecer esse tipo de catálogo, pois como terapeuta, sei que o problema conforme exposto na primeira entrevista não será o problema conforme visto na segunda ou terceira sessão, e por volta da 10ª entrevista ainda será um problema diferente ou série de problemas. Todavia, venho a acreditar que apesar dessa multiplicidade horizontal desconcertante, e camada após camada de complexidade vertical, há talvez somente um problema. À medida que acompanho a experiência de muitos clientes na relação terapêutica que nos esforçamos para criar, me parece que cada um está levantando a mesma questão. Abaixo do nível da situação problema sobre a qual o indivíduo está se queixando atrás do problema com os estudos, ou esposa, ou patrão, ou com seu próprio comportamento incontrolável ou bizarro, ou com seus sentimentos assustadores, se encontra uma busca central. Parece-me que no fundo cada pessoa está perguntando: quem sou eu, realmente? Como posso entrar em contato com este eu real, subjacente a todo o meu comportamento superficial? Como posso me tornar eu mesmo? O processo de tornar-se por trás da máscara. Deixe-me tentar explicar o que quero dizer quando digo que parece que a meta que o indivíduo mais pretende alcançar, o fim que ele intencionalmente ou inconscientemente almeja, é o de se tornar ele mesmo. Quando uma pessoa me procura, perturbada por sua combinação única de dificuldades, constatei ser muito válido tentar criar uma relação com ela na qual esteja segura e livre. É meu propósito compreender a maneira como se sente em seu próprio mundo interior, aceitá-la como ela é, criar uma atmosfera de liberdade na qual ela possa se mover, ao pensar, sentir e ser, em qualquer direção que desejar. Como ela usa esta liberdade? Em minha experiência, a pessoa a utiliza para se tornar cada vez mais ela mesma. Começa a derrubar as falsas frentes, ou as máscaras, ou os papéis, com os quais encarou a vida. Parece estar tentando descobrir algo mais básico, algo mais verdadeiramente ela mesma. Primeiro, coloca de lado máscaras que até certo ponto está consciente de estar usando. Uma jovem estudante descreve em uma entrevista de aconselhamento uma das máscaras que vinha usando, e como não tinha certeza se, embaixo desta frente pacífica, agradável, haveria algum eu real com convicções. Estava pensando a respeito desse assunto de padrões. De alguma forma desenvolvi um tipo de jeito, acho, de bem um hábito de tentar fazer com que as pessoas se sintam à vontade ao meu redor, ou fazer com que as coisas corram tranquilamente. Sempre tem que haver algum apaziguador por perto, do tipo panos quentes. Em uma pequena reunião, ou uma festinha, ou algo eu poderia ajudar para que as coisas decorressem de maneira agradável e parecer estar me divertindo. E, algumas vezes, me surpreenderia atacando uma ideia em que realmente acreditava quando via que a pessoa envolvida ficaria bastante insatisfeita se eu não o fizesse. Em outras palavras, eu simplesmente não era nunca, quero dizer, eu não me via nunca sendo claro e definida a respeito das coisas.
Agora a razão por que eu fazia provavelmente era por estar fazendo tanto isto em casa. Eu simplesmente não defendia as minhas próprias convicções, até mesmo não sei se tenho quaisquer convicções para defender. Não tenho realmente sido honestamente eu mesma, ou na verdade não tenho sabido quem é meu eu real, e estou simplesmente desempenhando um tipo de falso papel. Pode-se, neste excerto, vê-la examinando a máscara que vinha utilizando, reconhecendo sua insatisfação com a mesma, e procurando saber como chegar ao verdadeiro eu que se encontra embaixo, se tal eu existe. Nessa tentativa de descobrir seu próprio eu, o cliente tipicamente utiliza a relação para explorar, examinar os vários aspectos de sua experiência, para reconhecer e enfrentar as contradições profundas que frequentemente descobre. Aprende quanto do seu comportamento, até mesmo dos sentimentos que vivência, não é real, não sendo algo que flui das reações genuínas de seu organismo, mas sim constitui uma fachada, uma frente, atrás da qual está se escondendo. Descobre o quanto sua vida é guiada por aquilo que pensa que ele deveria ser, e não por aquilo que é. Frequentemente descobre que ele só existe em resposta às exigências dos outros, que parece não ter nenhum eu próprio, e que está somente tentando pensar, e sentir e se comportar de acordo com a maneira que os outros acreditam que deva pensar, e sentir e se comportar. Quanto a esse assunto, fico admirado em constatar quão acuradamente o filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, ilustrou o dilema do indivíduo há mais de um século, com um insight psicológico aguçado. Ele destaca que o desespero mais comum é estar desesperado por não escolher, ou não estar disposto a ser ele mesmo, porém, a forma mais profunda de desespero é escolher ser outra pessoa que não ele mesmo. Por outro lado, desejar ser aquele eu que realmente se é, constitui na verdade o oposto do desespero, e esta escolha constitui a mais profunda responsabilidade do homem. À medida que leio alguns de seus escritos, quase que sinto que ele esteve escutando algumas das afirmações feitas por nossos clientes ao buscarem e explorarem a realidade do eu, frequentemente uma busca dolorosa e inquietante. Essa exploração se torna até mais perturbadora quando se vê envolvidos em remover as falsas faces que não sabiam ser falsas faces. Começam a ingressar na tarefa assustadora de explorar os sentimentos turbulentos e algumas vezes violentos dentro de si. Remover uma máscara que se acreditava constituir parte de seu verdadeiro eu pode ser uma experiência profundamente perturbadora, porém quando há liberdade para pensar, sentir e ser, o indivíduo se volta para tal meta. Algumas declarações de uma pessoa que havia completado uma série de entrevistas psicoterapêuticas ilustram isso. Ela faz uso de muitas metáforas ao contar como lutou para chegar ao âmago dela mesma. Conforme vejo a situação hoje, estava descascando camada após camada de defesas. Eu as construía, as experimentava e então as descartava quando permanecia a mesma. Não sabia o que se encontrava no fundo e estava com muito medo de descobrir, mas eu tinha que continuar tentando. Primeiro senti que não havia nada dentro de mim, somente um grande vazio onde eu necessitava e desejava um núcleo sólido. Então comecei a sentir que estava diante de uma parede de tijolos sólida, alta demais para subir e espessa demais para atravessar. Um dia a parede se tornou translúcida, ao invés de sólida. Depois disso, a parede pareceu dissipar-se mais, atrás dela, descobri um açude que represava águas violentas e turbulentas. Senti como se estivesse retendo a força dessas águas e que, se eu abrisse um pequenino buraco, eu e tudo o que se encontrava ao meu redor seríamos destruídos na torrente que, de sentimentos representados pela água que se seguiria. Finalmente não pude mais suportar o esforço e deixei fluir. Tudo o que fiz, na verdade, foi sucumbir à autopiedade, depois ao ódio e então ao amor completos e absolutos. Após essa experiência, senti como se houvesse saltado uma margem e me encontrasse a salvo do outro lado, embora ainda cambaleasse um pouco em sua beira. Não sei o que estava procurando ou para onde me dirigia, mas senti então como sempre senti toda vez que realmente vivi, que eu estava me movendo para frente. Acredito que isto representa muito bem a sensação de muitos indivíduos de que se a frente falsa, a parede, a represa, não forem mantidas, então tudo será arrastado na violência dos sentimentos que ele descobre estarem enclausurados em seu mundo particular. Todavia, isso também ilustra a necessidade premente que o indivíduo sente de buscar a si mesmo e de tornar-se ele próprio. Isso também começa a indicar a maneira pela qual o indivíduo determina a realidade em si mesmo quando ele vivencia plenamente os sentimentos que ele é num nível orgânico, da mesma forma que esta cliente sentiu autopiedade,
ódio e amor, então ele tem certeza de que está sendo uma parte de seu eu real. A experiência de sentir gostaria de dizer algo mais a respeito dessa vivência de sentir. É realmente a descoberta dos elementos desconhecidos do eu. O fenômeno que estou tentando descrever é algo que acho bastante difícil de ser transmitido de alguma maneira que faça sentido. Em nossas vidas cotidianas, há mil e uma razões para que não nos deixemos experienciar nossas atitudes plenamente, razões oriundas de nosso passado e do presente, razões que residem na situação social. Experienciá-los livre e plenamente parece perigoso, potencialmente prejudicial. Porém, na segurança e liberdade da relação terapêutica, eles podem ser vivenciados plenamente, claro que até o limite daquilo que são. Eles podem ser e são experienciados de uma maneira que eu gosto de imaginar como uma cultura pura, de modo que naquele momento a pessoa é seu medo, ou é sua raiva, ou é sua ternura, ou o que quer que seja. Talvez possa novamente esclarecer isso fornecendo um exemplo de um cliente que indicará e transmitirá aquilo que quero dizer. Um jovem, um pós-graduando que se encontra profundamente envolvido na terapia, vem tentando decifrar um sentimento vago que percebe em si mesmo. Ele gradualmente o identifica como um sentimento assustador de algum tipo, um medo de fracassar, um medo de não obter o seu PhD. Então vem uma longa pausa. Deste ponto em diante deixaremos que a entrevista gravada fale por si só.